Muito bem, olá pessoal, tudo certo com vocês? Eu sou a Juliana e hoje, junto com o Thiago Albergoni, que é um arquiteto e também tem ótimas dicas de planejamento, e também com o Marcelo Barbosa, que é engenheiro civil, especialista em projetos e em execução de obra, nós vamos falar sobre uma das perguntas mais feitas para quem quer construir: quanto custa uma construção? Ah, e lembrando que no final desse bate-papo nosso aqui, eu tenho uma surpresa para vocês, viu? Meninos, tudo bem aí com vocês? Prontos para mais um bate-papo? Opa, Juliana, tudo bem sim? Estamos por aqui. Estamos batendo esse papo aí com o pessoal, né, nesse podcast, abordando um assunto que gera muitas dúvidas, gera muitas discussões, né? E nós esperamos que com este novo episódio nosso aí a gente consiga ajudar quem está aí rumo a construir a sua casa, né? Pesquisando, analisando. Eu acredito que a gente pode ajudar, né? Com conhecimento, com muitas dicas valiosas, juntamente com o Marcelo Barbosa, né, Marcelo? É isso aí. Olá, Juliana, tudo bem? Estamos aqui para orientar o pessoal, dar as dicas aí da nossa experiência. Vamos bater um papo legal aí. Ah, então tá bom. Todo mundo animado para esse bate-papo. Gente, muitas pessoas mesmo desistem da obra ou até mesmo pausa uma construção no meio porque ela não se preparou de fato para os custos que teria durante todo esse período. Então, nós vamos falar um pouco de como evitar essa frustração, porque acaba sendo frustrante isso. Nós podemos dizer já de início para vocês que o que ajuda muito nesse ponto é ter um bom planejamento de obra. Então, para a gente começar esse bate-papo e vocês conseguirem entrar bem dentro do assunto, o primeiro passo é a gente entender o que de fato é um planejamento de obras. O planejamento de obras nada mais é do que conseguir prever riscos e também os impactos, tanto positivos quanto negativos, de uma obra para todos os envolvidos nessa construção, nessa obra, como, por exemplo, construtora, trabalhadores e até mesmo o proprietário. Então, gravem bem isso, porque vai facilitar muito durante toda a nossa conversa com os meninos. Meninos, para a gente começar esse bate-papo, já vamos para a pergunta de milhões, como disse. Quanto custa uma casa? Eu consigo saber dessa informação antes de começar a construção? Bom, eu acredito que o valor exato, né, Marcelo? A gente tem um longo caminho até que a gente consiga ter um valor exato de quanto que vai custar para construir a sua casa. Mas nós conseguimos, sim, né, com arquitetura, com engenharia, com dedicação, encontrar uma estimativa dessa obra, dessa construção, que possa chegar muito próximo do valor real final ali dessa construção, né, Marcelo? É isso mesmo. Bom, então, o que a gente pode usar de parâmetro? De primeiro momento, nós escolhermos um projeto, né? Saber o que nós vamos construir. Se vai ser uma casa térrea, se vai ser um sobrado. Isso é fundamental, deixar isso bem claro, estar muito bem definido isso. Então, eu vejo que isso seria o primeiro passo para darmos como dica para o pessoal. Saber o que construir. Se vai ser uma casa térrea, se vai ser um sobrado, quantos quartos vai ter, né? Então, isso é fundamental, Thiago. Entender, né, Fundamental exatamente o que a pessoa definir quer. esse ponto, né? Isso eu vejo assim, Juliana, que seria a nossa primeira dica. A segundo momento, isso. A segundo momento seria a questão, né, já de partir para o projeto, né? Iniciar o projeto, definindo o padrão que vai ser esse projeto, se vai ser uma casa de médio padrão, de alto padrão, de baixo padrão. Às vezes a pessoa está aí num aluguel e ele quer sair a sua casa própria, ele quer buscar um custo-benefício, né? Então, isso tem que estar muito bem definido. Qual padrão nós vamos fazer na nossa casa, né? Qual material nós vamos utilizar? Então, isso também tem que estar muito bem definido, sabe, Thiago? E como definido isso, né? Definido isso, nós temos alguns parâmetros, né? Como a tabela CUB. O que é a tabela CUB? Né? Vamos deixar bem claro aí para o pessoal. A tabela CUB é custo unitário básico da construção civil. Lembrando que nós vamos citar valores com referência à nossa região, certo?
cada um de vocês que for buscar essa informação, busque de acordo com a região da onde você mora, da onde você vai construir seu imóvel, da onde você tem seu terreno. Deixa eu só dar um adendo aqui, né, um complemento desse ponto que o Marcelo tocou aí, da tabela CUB. Nós vamos deixar para vocês aqui no link desse episódio, abaixo aqui nas descrições, né, o site do CUB, né? E aí ali a pessoa consegue encontrar na sua região, né? Então, geralmente é feito por estados, né? Exatamente. Ela é detalhada, né, com os custos variados com o padrão da sua construção, né, a sua residência unifamiliar, que na verdade a gente usa como descrição R1, que daí você vai procurar na tabela e vai falar, mas lá só tá por códigos, né? Então você vai procurar lá R1, que é uma residência unifamiliar em alvenaria de tijolos. E aí você vai ter um valor base, né, para você saber quanto vai custar o metro da sua construção. Multiplicado pelo valor total, pela área total da sua casa, você vai ter já um norte de valor, né, para você se preparar e para começar a construir, Thiago. Dá uma boa base, né? Com certeza, com certeza. Assim, devemos tomar cuidado com isso, porque também não é o valor exato, né, que a tabela CUB aproximado. É uma estimativa que Exatamente. todos os estados ali, os órgãos competentes por essas situações de precificação, né, de serviços da área de construção, ficam responsáveis por fornecer ali uma estimativa, uma média de valores para que você consiga ter essa base, né? Esse planejamento, né, de quanto você vai, né, quanto vai gastar a sua obra, um valor aproximado, né, para você fazer uma planilha, uma tabela de quantitativos aí para você começar a se preparar para iniciar a construção. Fazer uma obra de sucesso. Mas olha só, nesse episódio aqui, nós vamos nos aprofundar mais nisso ainda, tá, pessoal? Então, fiquem ligados aí que a gente vai abordar aqui pontos que vão trazer para vocês aí uma estimativa mais próxima ainda do que o CUB propõe ali. Isso com todos os trabalhos, com todos o planejamento ali dentro de cronograma, orçamentos quantitativos, todos os passos, né, as etapas que você vai passar para conseguir ter esse orçamento da sua construção. Era até isso mesmo que eu ia falar, né, que o Marcelo citou aí a questão de uma planilha, por exemplo. Então, existe melhores formas de calcular esses custos? Só lembrando que esse ponto que o Thiago falou sobre o link vai estar na descrição do vídeo, eu vou colocar, tá? Então, fiquem sossegados. Como o Thiago falou, vai estar na descrição depois o link da tabela CUB para vocês irem lá e olhar. Mas, conforme vocês conversaram aí, existe sim uma forma da gente tentar melhorar as formas de calcular esses custos, certo? Então, qual seria a melhor forma de tentar calcular esses custos? Juliana, eu acho que a gente pode seguir mesmo e orientar o pessoal a trabalhar com a tabela CUB mesmo, sabe? A gente está há algum tempo no mercado e sempre quando alguns clientes me perguntam, né, que isso é uma pergunta campeã, né, todo mundo quer saber quanto vai gastar na sua residência, então eu sempre, né, mostro, né, para que eles tenham conhecimento que existe essa tabela, e é uma baita referência que ela é atualizada mês a mês. Então, conforme a variação dos materiais, um produto subiu, um produto abaixou, então ela vai corrigindo de acordo, ela é muito bem atualizada, então ela serve como um parâmetro, né? Ela serve com um bom parâmetro para quem está querendo começar a construir aí, já tem um projeto, já tem definido o que vai ser feito, eu acho que seria legal indicar para o pessoal aí. Entendi. E no caso de tabela, por exemplo, de custo quantitativo de material, como que a pessoa poderia fazer essa tabela de custo quantitativo? Olha, aí, Juliana, é o seguinte, nós podemos dividir em duas etapas, tá, Thiago? A primeira etapa é um quantitativo mais bruto. O que seria o quantitativo bruto? Pelo projeto, nós conseguimos levantar quantidade de tijolos, areia, pedra, cimento, cal, né, a parte de ferragem, esquadrias. Isso a gente conseguiria pelo projeto. Quem quiser um detalhamento um pouco mais, né, específico, mais aguçado, eu indico, Thiago, a questão do projeto de interiores, tá? Com isso, a gente consegue todo o detalhamento de
aonde vai ser colocado um revestimento, até que altura, se ele vai até a meia parede, se ele vai até o teto, né? Qual o tipo desse revestimento, qual a porcentagem desse revestimento e desse piso que deve ser comprado a mais para não ter a perca, né? Não faltar material na obra, tá? Então, isso eu consigo detalhar com o projeto de interiores. Fica muito preciso, muito próximo da realidade, tá? Só uma dúvida para esclarecer para eles, Thiago. Você pode até esclarecer aí e responder para a gente. Esse detalhamento não tem na tabela CUB, certo? Esse daí já é um detalhamento específico, por exemplo, quando você faz um projeto de interiores. Aí você tem mais detalhadinho cada ponto desse. Na tabela CUB, não, é isso? Exatamente, Juliana. Na tabela CUB, vamos deixar bem claro isso, né? Vamos enfatizar isso, deixar bem claro para que não fique dúvida. Tabela CUB é um valor genérico, é um valor aproximado. A tabela de quantitativo, né, de acordo com o seu projeto, de acordo com o seu interiores, é um valor mais específico, é um quantitativo de materiais para a sua obra. Seu projeto. Para o seu projeto que você já definiu, que nós falamos lá no começo, você já definiu se a sua casa, como ela vai ser, se ela é um sobrado, se ela é uma casa térrea, aí você já definiu isso. Então, nós estamos indo passo a passo e lapidando e melhorando essa definição de quantitativo. Para você, aí sim nós vamos ter um custo da obra aprimorado. Então, nós estamos indo passo a passo, Thiago. Nós estamos dando um feedback para quem está nos assistindo aí e vai começar uma construção de, inicialmente, um valor aproximado, um valor global, e aí, passo a passo, definindo, como se fosse uma construção, né? Que na verdade uma construção, antes de começar ela, também é passo a passo, né? Nós não podemos, né, atropelar e mudar a ordem das etapas. Então, da mesma forma, Thiago, definindo o seu projeto, como ele vai ser, entrou num detalhamento, você lá, Juliana, você consegue definir qual vai ser o modelo da sua torneira, qual vai ser o modelo dos acessórios do seu banheiro, entendeu? Se a cuba do seu banheiro vai ser de sobrepor, se vai ser de embutir, isso vai influenciar diretamente no custo final da sua obra, entendeu? No padrão da sua obra. Então, nós estamos falando passo a passo, como você de casa que está nesse intuito da construção, você vai melhorando, você vai aprimorando esses seus custos. E isso, Thiago, está diretamente proporcional, ligado à questão do seu custo-benefício da sua obra. Quanto mais detalhada, mais parâmetro você tem para orçar o material, você tem todo esse detalhamento e esse ajuste aí para ter como base, Ju. Entendi. Tem muito mais informação daí, né? Isso. Então, assim, basicamente a tabela CUB, né? Ela vai proporcionar ali o valor da mão de obra e do material de uma média, né? Mão de obra e material. Uma média de mão de obra e material para você construir a sua casa. Aí, como o Marcelo falou, você entra no detalhamento do seu projeto para você conseguir se aprofundar ainda mais nos valores que você pretende investir na sua construção. Lembrando, o Marcelo comentou do projeto de interiores, e muitas vezes as pessoas como um todo, né, pensam que o projeto de interiores é só para a casa ficar bonita, é só para ficar mais elegante, mais aconchegante, e não é só para isso. É um projeto extremamente importante na hora de você poder orçar a sua obra e você poder comprar os materiais que você irá revestir, que você irá utilizar na sua construção. Então, a parte estética do projeto de interiores é uma vantagem gigantesca, mas outra vantagem muito importante é o quantitativo dos materiais de acabamento, que é uma das partes mais caras que as obras passam, né, Marcelo? Exatamente. Por exemplo, né, vamos tratar isso com um exemplo. Um gesso, né? Você vai definir um gesso da sua casa. Então, como que você vai retratar para um profissional, um prestador de serviços da parte de gesso, qual o valor que ele vai cobrar? Se seu gesso é liso, se seu gesso tem detalhamento, né? Então, se você tiver um projeto, você vai mostrar para N prestadores de serviços que fornecem gesso, ele vai conseguir te passar um valor de orçamento exatamente do gosto que você escolheu. E isso você tem parâmetro de orçamento. Porque senão você pode levar um prestador de serviço até a sua obra. Ele vai te dar uma opinião.
Faça um detalhe tal, um detalhe tal, um detalhe tal. Você vai trazer outro, ele pode dar uma opinião diferente. Aí você não tem parâmetro para custear a sua obra, entendeu? Então, isso é fundamental. Temos que entender que o projeto de interiores vai nos ajudar a reduzir o custo da nossa obra com qualidade e, no final, Thiago, ele vai valorizar a sua obra. Porque muito, aí entra a questão de iluminação também, Juliano. A iluminação, ela deixa o ambiente mais confortável, ela deixa um ambiente mais, né, bonito. Então, isso, em questão de valorização de imóvel depois, o uso agrega muito, né? Então, tudo isso, para quem não sabe, para quem está ouvindo falar pela primeira vez o que é um projeto de interiores, faz muita diferença na sua obra, faz muita diferença mesmo, sabe? Por experiência própria. Na realidade, o projeto de interiores não é os móveis que você vai colocar na casa apenas, né? Tipo, vamos organizar como vai ficar os móveis. Não, são detalhes muito mais específicos de um projeto, é isso mesmo, né? Com certeza, desde detalhamento aonde vai a tomada, né? Quantas casas aí por aí, Thiago, tem tomada que fica atrás de guarda-roupa, falta de tomada, não tem interruptor que sai aqui e não apaga ali. Então, o que a gente quer, né, o nosso papel, né, como profissional, o meu e do Thiago, é passar para você aí de casa, né, que de repente está na busca do seu primeiro projeto, sua primeira construção, busque essas informações, né, elimine erros, né, que sua casa com certeza vai ter um resultado, né, sem igual. Extraordinário, né? Isso é muito importante, porque tem muita gente que acaba não dando tanta atenção ao projeto de interiores porque acha que só se resume nisso, né? De quais os móveis só estético, né? Isso, só estético. E, pessoal, vocês viram aí, os meninos estão explicando, não é só estético, isso vai influenciar em muito na hora que vocês forem fazer aí uma tabela de custo, forem ter uma tabela quantitativa aí de materiais, de mão de obra, de tudo isso, vai ajudar muito. E uma coisa bem legal que o Marcelo falou também é que não vai deixar você tão vulnerável a ter muitas informações sem parâmetro nenhum para comparar preço. Porque se você não tem nenhum projeto ali para você, um norte para você seguir, vai ser cada profissional trazendo uma ideia diferente. Você não vai conseguir ter parâmetro nenhum para comparar. Então, pensem aí nessa questão do projeto de interiores que pode, com certeza, colaborar muito, né, gente, na hora de calcular os custos, né? Sem dúvidas, Juliana, sem dúvidas. Então assim, só para a gente fazer um resumo até aqui. Nós vimos aqui, então, para a gente ter uma estimativa do custo de construção da sua casa, primeiro ponto, é você definir o que você quer construir. É um sobrado, uma casa térrea, quantos quartos vão ser. Definiu isso, você busca um projeto para você estruturar todo essa expectativa sua sobre a sua construção em forma de um projeto. Tendo o projeto em mãos, você consegue recorrer ao recurso do CUB. Então, você pode entrar no site do CUB, pegar ali a tabela e ter a estimativa ali do médio padrão, alto padrão, baixo padrão, para você ter uma estimativa de metro quadrado de material e mão de obra da sua casa. Então, vamos supor que você tem uma casa de 150 metros quadrados. Você pode pegar esses 150 metros quadrados, calcular vezes o padrão que você deseja para sua casa. Vamos supor aqui que seja um padrão médio. Você vai calcular ali sobre o valor que está estabelecido no CUB ali, na tabela do CUB, né? Você vai ter uma estimativa. O próximo passo para você se aprofundar um pouco mais é executar, então, desenvolver o projeto de interiores, onde você vai ter ali toda a estimativa de materiais de acabamento que você irá utilizar na sua construção. E aí nós vamos aqui, então, para o próximo passo, Marcelo, que seria a mão de obra, né? Isso mesmo, que, né, vale lembrar sempre o quanto eu valorizo e respeito a qualidade de uma mão de obra numa construção. Isso é fundamental, isso é um passo assim, que tem que ser levado com muita seriedade, né? Então, o que a gente costuma
encontrar muito nas obras. Primeiro, a questão do salário, né? Quanto custa ter um pedreiro na obra, quanto custa ter um servente na obra. Então, nós temos uma tabela também que eu fiz baseada, né, no Sindicato da Construção Civil, que rege aqui a nossa região. Vale sempre lembrar, né, toda a região, seja em qualquer lugar do país, vai ter um sindicato que vai responder, né, pelo valor de cada atribuição de cada profissional. Então, a gente vai deixar disponíveis para vocês também, tá? Lembrando sempre que esses valores que estão nessa tabela é referente à nossa região, tá, Thiago? Então, primeiro passo, primeira forma, às vezes, né, é registrar o profissional, que é fundamental. Esse é um método que a gente sempre indica, né? O profissional estar respaldado, estar registrado na obra. Então, ali vão ter todos os custos, englobando férias, 13º e o salário mensal. Esse é uma primeira forma, Thiago, de se contratar uma mão de obra. Marcelo, só um ponto para ficar bem claro para o pessoal que está assistindo, que isso se tratando quando você vai contratar a mão de obra particular. A gente não está falando de uma construtora aqui. A gente está falando de contratar uma obra particular, certo? Exatamente. Vamos falar assim no âmbito então de construtora. Geralmente, quando vai fazer uma contratação através de uma construtora, é bem normal ser por empreita. O que é empreita? A construtora ou o engenheiro civil, ele vai fazer uma análise do seu projeto, né? E vai lhe passar um valor por metro quadrado. Então, ele vai fazer todo um estudo baseado... E aí tem outro ponto. Quanto mais detalhada a sua obra, quanto mais informações esse projeto passar para esse construtor, né? Informações de como vai ser o acabamento, ele vai conseguir passar um valor também de metro quadrado de mão de obra mais específico, Thiago, né? Então, quanto mais informações quem for executar para você tiver, mais condições mais assertivo vai ser o orçamento dele, tá? Então, o valor por empreita é muito utilizado, tá? Ele é muito utilizado, se tratando de consultor, igual você falou, Juliana. Hoje em dia é muito, muito buscado pelos clientes que vão construir. Até porque, né, quando você contrata uma construtora, uma empreiteira, você tem ali toda a gestão já feita por essa empresa, dos profissionais a executarem essa obra, né? Então, você vai ter ali um valor fechado, né, que essa empreiteira, que essa construtora vai passar para você, e você não vai ter, digamos, o trabalho de fazer a gestão desses profissionais ali, né? Exatamente. De registro, de encargos, né? E aí, geralmente, essa construtora também, ela já vai ter um eletricista, né, que trabalha para ela, ele vai ter um pintor, né, ele vai ter um encanador. Então, aí é uma obra que vem mais, assim, pronta, né, ele vai dar por empreita. Facilita muito, né? Facilita de quem muito. Está realizando a sua construção ali. Certo. Agora, pensando já eu vou no particular, aí sim a gente vai para a questão de assinar carteira, tudo certinho, certo? Isso, é o que nós orientamos, tá? Aqui também existe ainda quem gosta de trabalhar por dia, tá? Tem ainda um pedreiro ou outro, um profissional ou outro que ainda... Mestre de obra que ainda fala, olha, eu gostaria de trabalhar por dia, né? Aí fica a critério de cada um qual método vai utilizar. Eu sempre oriento nas minhas obras trabalhar com carteira assinada. O profissional vai estar respaldado e você que também vai construir também estará respaldado. Qualquer eventualidade, um acidente que pode estar acontecendo nessa obra, enfim, um problema de um Ministério do Trabalho, né? A pessoa às vezes requerer alguma coisa. Uma vez esse funcionário ele estiver regularizado, você vai estar minimizando o erro na sua obra e minimizando o custo, Thiago. Então, como nós estamos tratando de quanto custa a sua obra, né? Isso também implica. Quanto custa a sua obra não é meramente eu vou ver quanto custa o material na loja, eu vou economizar nisso, economizar naquilo. Eu tenho que estar blindado a alguns pontos que também vai infringir diretamente no seu custo, né? É um ponto muito importante quando a gente fala em contratar a mão de obra por conta própria, né? É a situação, você será o encarregado de fornecer os EPIs, né? Os equipamentos de segurança, qualquer eventual acidente que venha acontecer, obra é um local de risco.
está mexendo ali com ferragem, com materiais, né, pesados. Pontiagudos, né? Pontiagudos. Então, tem um risco que você precisa se prevenir, como o Marcelo falou, se blindar contra possíveis problemas que venham trazer prejuízo. Então, é muito importante ter essa consciência para que, na hora de tomar essas decisões, não ir para o caminho, digamos assim, acreditando que vai ser o mais barato, porque muitas vezes pode acontecer situações que fique mais caro. É aquele famoso ditado, né? O barato sai caro, né? E outra coisa também, a questão às vezes da empreita, né? Ou trabalho por dia, mas nós vemos muito a questão da empreita. Pesquise, né? O fulano faz por X o metro quadrado e o outro faz por Y o metro quadrado. Não busque, às vezes, o mais em conta, né? Valorize a mão de obra. Você vai ver que você vai comprar um piso, um revestimento na loja e você quer que aquele material, né, seja bem assentado, seja bem colocado, que a estrutura seja bem feita, né? Então, isso, referências, né? Profissional. Então, referências sobre esse profissional, quanto tempo ele já está no mercado, quantas obras ele já fez, né? Um feedback de uma última construção que ele fez. Isso é fundamental. Isso também está ligado ao custo da sua construção. Exatamente. Entendi. Mas agora vamos tentar ser um pouco mais específico para o pessoal em relação a valor mesmo. Quanto seria uma base? Uma base, tá claro que, como a gente já explicou aí para o pessoal, muito vai depender da região e etc. Mas uma base, de quanto custaria você contratar uma construtora e quanto custaria para você fazer no particular? Em questão de valores mesmo. Média, tá? Juliano, vou falar para você. Na questão da empreita, tá? Vamos tratar na nossa região aqui. Uma mão de obra de boa qualidade, tá? Que eu considero como boa qualidade, que tenha referência. Hoje ela vai se iniciar em torno de uns R$550 o metro, tá? Até aí, vamos falar assim, um teto de R$800 o metro. Quadrado. O metro quadrado. O metro quadrado de construção. O que é esse valor? É aquele metro quadrado, a área construída da sua casa vezes esse valor, um exemplo, é R$550 de mão de obra multiplicado pela área total da sua casa, né, do seu projeto que você escolheu, você vai ter um valor de mão de obra, né, de pedreiro, né? Claro que nós vamos ter N outras mão de obras também, Thiago. Nós vamos ter eletricista, nós vamos ter pintor, nós vamos ter serralheiro, tá? Então, bem interessante a gente passar isso para você falar, não, então só isso de mão de obra, mas apareceu o eletricista, falou que não está incluso nesse preço. Apareceu o gesseiro que não está incluso nesse preço. Tá, então nós estamos falando de mão de obra de pedreiro, servente e mestre de obras. A mão de obra bruta. Então, levando em consideração essa faixa etária, Thiago, de R$550 a R$800 o metro quadrado da mão de obra. Tá? Agora, você me perguntou também a relação dos profissionais que carteira registrada, né? Nós temos nessa planilha, foi feita uma relação, né, do valor do salário, né, do salário mensal e também ao final, ele registrado, nós sabemos que tem um custo a mais, né? Então, férias, 13º, né? Então, ao final vai estar o valor total, que hoje, em média, um pedreiro e um servente, né, um pedreiro ele vai ganhar em torno de 3 mil, né, 3 mil e pouquinho, e um servente na faixa de R$1.800 a R$2.000. Tá? Então, mas essa tabela nós vamos deixar também na descrição do vídeo, bem detalhada, sabe? Passo a passo. Uma boa base, né, para quem está iniciando aí a sua jornada de construção. Um outro ponto bem interessante que talvez as pessoas vão cair nessa dúvida é que, decidi fazer por conta, eu mesmo vou registrar essa pessoa. Eu, CPF, eu, Juliana, posso registrar alguém com carteira assinada? Juliana, é assim, ó. Quando você vai iniciar uma obra, a gente sempre bate nesse ponto, você vai ter uma documentação da sua obra, vai ter um alvará de construção. O que é um alvará de construção? É uma licença que você está apto a iniciar essa construção, Thiago. Muito bem, eu já estou apto a começar essa construção. Eu escolhi meu projeto, eu aprovei meu projeto, levei lá na prefeitura, né? Consegui a chancela da prefeitura, está ok, posso começar minha obra. Dentro desse alvará, né, com o número gerado desse alvará, eu vou criar uma matrícula, certo? Que vai ser feito um cadastro no CNO, que é o Cadastro Nacional de Obras, onde
esses profissionais vão ser registrados nesta matrícula. Eles vão ser registrados na obra da Juliana, não na pessoa física da Juliana, entendeu? Então, isso é muito importante a gente deixar claro para o pessoal. Por que vai ser registrado na obra? Porque ao final desta construção, o que é o final desta construção? Não é só meramente terminar a casa, a construção física. O final de uma obra, ela está relacionada também à documentação. Existe uma documentação atrelada ao final da sua obra, que é a averbação dessa casa no seu terreno que você escolheu lá atrás, né, Thiago? Lá atrás você fez uma escolha do seu terreno, você fez a sua construção e aí, ao final dela, você averbou essa casa. E um dos documentos para averbação é a certidão do INSS, né? Tem que estar quitadinho, recolhida, né? Que você vai recolher o INSS dos trabalhadores que permaneceram e trabalharam no decorrer da sua obra. Você vai recolher ali todo mês, né? Uma parcela do INSS e que ao final dessa obra ela vai entrar como contabilidade regular. Então vai abater, né? Parte ou total, aí vai de acordo com o padrão da sua obra, com o tempo da sua obra de recolhimento, mas ela vai entrar como uma forma de abatimento, porque você já recolheu parte do INSS, do pessoal que está registrado na sua obra, certo? E aí você vai conseguir a emissão dessa certidão do INSS para conseguir a averbação, você vai registrar seu imóvel. Isso é o final da sua obra, é o que nós todos aqui, eu, Thiago, né, recomendamos. Qualquer imóvel que você for fazer, né, registre, averbe, deixe tudo certinho no seu cartório, né, e registre de imóveis da sua comarca. Entendi, perfeito. Perfeito. Ficou bem mais fácil de entender. Então não se preocupe. Se você não tem um CNPJ aberto, você não precisa registrar na sua pessoa. Você vai registrar, como o Marcelo explicou, na matrícula da construção que você vai executar. Outra questão bem importante que muita gente se pergunta é se os custos da obra podem ser reduzidos. Então, a gente falou sobre vários custos aqui já. Já falou sobre custo de projetos de interiores, que daí são a parte mais de revestimento, né? A parte mais detalhadinha do projeto. Já falou do bruto também. Já falou sobre mão de obra. Eu consigo reduzir? E como eu vou conseguir reduzir esses custos? Olha, Juliana, a questão da redução dos custos, né? Então vamos se tratar, deixar bem claro o que está envolvido em uma obra para a gente conseguir elencar o que a gente vai conseguir reduzir do que está envolvido. Então vamos lá, numa obra ela tem materiais, né? Materiais, né? Igual nós já falamos. Então, o que seria uma forma de redução de materiais? Uma boa mão de obra evita problemas maiores, custos que não têm necessidade com materiais excessivos. Retrabalhos. Vou dar um exemplo, Juliana, para não, né? Por exemplo, um reboco. Na hora que você vai fazer um reboco da sua casa, se você pegar uma mão de obra capacitada, ele fez um assentamento de tijolo bem feito, na prumada, bem alinhada, ou seja, na hora de rebocar a parede da sua casa, ela vai dar um reboco mais fino. Então, você vai gastar menos material para rebocar essa parede. Então, vamos deixar bem claro e passar para o pessoal que, às vezes, redução, né, de custo da obra não é só redução de ir na loja de material de construção, de comprar e falar, olha, exatamente, Thiago, e sim na hora de execução também. Isso também é uma forma de economizar dentro da sua construção. E que muitas vezes pessoas fecham os olhos para isso. Ela contrata uma mão de obra, né, ruim, a mais barata, a primeira que viu, e daí ela fecha os olhos depois para essa questão de quantitativo de materiais a mais, né, desperdício de materiais. E aí a gente tem que abrir os olhos de vocês aí que está querendo começar, se atentar a isso, né, gastar somente o necessário, não ter retrabalhos. Tudo que for feito não precisa voltar atrás, né, não precisa quebrar, não precisa ter retrabalhos. Então, essa é uma primeira resposta que eu te dou para a sua pergunta, Juliana. Onde que dá para economizar? Eu vejo que uma mão de obra qualificada, de qualidade, vai economizar bastante sua obra, tá? Segundo ponto, aí entra também, aí realmente tem essa questão de você ir até a loja, né, e fazer uma cotação, né? Na loja de material de construção A, B e C, Thiago. Buscar, comprar o mesmo material, o mesmo material,
qualidade boa, sempre coloco isso em pauta também. A vida útil do seu imóvel, a qualidade do seu material, né? Um material bem qualificado, ele vai dar uma vida útil a mais ao seu imóvel. Menos manutenção. Né? Menos manutenção e tudo mais. E aí, se você tiver um material de qualidade, esse material, aí nós vamos cotar nas lojas A, B e C, qual que é o preço que nos agrada. Pagamento à vista, o que eu consigo de desconto sobre isso? Excelente forma também de redução de custo numa construção. E tem muita coisa que a gente pode acabar economizando na hora de fazer pesquisa de material e de outras coisas também, comprando pela internet, não é verdade? Tem muita coisa hoje que a gente tem acesso pela internet com preços muito mais acessíveis. Então, quem está construindo não pode deixar de pegar essa opção que a gente tem e utilizar isso também, não é verdade, Thiago? Sim, com certeza. A gente tem aí de fácil acesso, né? A gente poder entrar ali na internet, pesquisar sobre os materiais, né? Pesquisar sobre... teve, né, um boom assim, das compras em conjunto, né? Então, buscar ver se existem alternativas assim próximo da sua cidade, da sua região ali, que tem entrega facilitada, né? Isso com certeza pode ajudar bastante. Um outro ponto também assim, de economia, né? É a gente pensar na situação do projeto, né? Como que a gente pode adquirir um projeto de qualidade, né? Com todos os requisitos ali legais desse projeto, para a gente conseguir ali ter um custo mais acessível, né? Dentro disso daí, nós temos, como a Juliana falou, né, o próprio Entenda Antes tem um marketplace de projetos, onde nós temos centenas de projetos ali. Nós vendemos projetos prontos e nós temos projetos personalizados com um preço bem acessível. Então, para você que está nessa fase de buscar o projeto para sua casa, né, você pode acessar o marketplace de projetos do Entenda Antes e você vai ver ali muitos projetos com preços bem acessíveis. Projetos arquitetônicos, projetos elétrico, hidráulico, projetos de interiores, serviços como quantitativo de materiais. Então, isso pode facilitar, né, até mesmo a situação de você, digamos assim, ver aquele projeto antes de pagar por ele. Então, você não precisa conversar com ninguém, você olha, vê se você gostou, você vai ver a planta, vai ver a fachada desse projeto, vê se ele se encaixe no seu terreno, nas suas necessidades, e você pode entrar em contato ali com a nossa equipe, caso você queira fazer algumas modificações, alterações, que a gente consegue fazer para você de uma forma bem fácil, né? Isso é muito legal, porque eu penso assim, né? Para quem está construindo, o que a pessoa mais quer é tentar ter segurança de que ela não vai gastar mais do que ela precisa, que ela não vai até ser passada para trás mesmo em relação à mão de obra, a custo de produto, até mesmo do próprio projeto. Então, as pessoas têm essa preocupação, elas querem sentir segurança nisso. E quando a gente fala de você conseguir ver algo, escolher algo, sem precisar pagar alguma coisa antes, firmar compromisso com alguém antes, isso é muito bom, porque deixa a pessoa muito mais segura nesse momento de que ela sabe que vai ser um momento bem grande, né? De começo da obra até a obra ficar pronta. Então, ela quer sentir essa segurança. Então, essa opção que o Thiago deu, do Marketplace do Entenda Antes, vai ajudar bastante vocês nisso, porque vocês vão ter total segurança em ver o que vocês quiserem, se é do agrado de vocês, se é do jeito que vocês querem, sem precisar firmar compromisso com ninguém. Isso é muito legal. E se tratando de materiais também e outras coisas que você vai precisar na sua obra, você também tem a facilidade de fazer isso pela internet. E com segurança também. Falando nisso, sempre fiquem atentos, que é uma coisa que nós aqui do Marketplace do Entenda Antes tem. A forma de pagamento sobre qualquer produto que você compra na internet. Todo marketplace que garante para você que o dinheiro que você pagou só é passado para o profissional ou para a loja depois que você recebe o produto, te dá a segurança de que você realmente vai receber aquilo que você está comprando. Então, quando você for comprar alguma coisa na internet, grava isso. O marketplace te dá essa segurança. Se você compra alguma coisa, o dinheiro só vai para quem realmente tem que ir depois que você fala que você recebeu. Então, fiquem atentos, é uma diquinha de quem compra bastante na internet, né, meninos?
Né, com certeza, essa segurança é muito válida, né? É verdade. Outro ponto bem interessante é como que o projeto em si, como a gente está falando do projeto, ele ajuda nesses cálculos. Vocês já citaram bastante coisa aí que ajuda muito. Mas como que ele vai dar um norte para a pessoa? Por que é tão importante ela definir isso, como vocês já disseram e a gente sempre repete, definir isso em primeiro lugar? Veja assim, da seguinte forma, né? No projeto arquitetônico, né, vamos entender o que tem no projeto arquitetônico para a gente conseguir, né, demonstrar toda essa importância dele. No projeto arquitetônico, ele demonstra a área quadrada dos cômodos. Então, quando a gente tem uma área quadrada de um cômodo, eu tenho condições de saber a quantidade de piso, né, que eu vou utilizar nessa casa. Se eu sei a quantidade de piso e se eu vou até uma loja, né, e eu escolho um produto, esse produto já vai me dar uma referência da porcentagem de perca. Ou seja, o que é porcentagem de perca? Na hora do assentamento, né? Na hora do assentamento, a gente tem que considerar essa porcentagem de perca, considerar a porcentagem da questão do rodapé, que é a altura que vai ser o rodapé da sua casa. Então, essas informações vêm de início do projeto, certo? Eu tendo essa informação da metragem quadrada de piso que vai na minha casa, opa, legal, eu já posso ir até uma loja, né, e fazer a compra desse revestimento, desse piso, né, desse porcelanato ou qual acabamento você vai definir. Banheiro, da mesma forma, né, quantidade de azulejo, quantidade de piso. O projeto arquitetônico vai te mostrar nos cortes até que altura vai esse revestimento. Se ele vai até o teto, se ele vai até a meia altura, se vai ter revestimento só dentro do box, certo? Então, veja a importância, por exemplo, esquadrias, né? As esquadrias é um item considerável, né, em valor na hora que você for construir. E dentro de um projeto arquitetônico, ele consta a tabela de esquadrias. Essa tabela de esquadrias, ela vai demonstrar o tamanho da sua esquadria, né? Ele vai demonstrar o tipo que vai ser, se vai ser maxiar, se vai ser de correr, né? Se vai ser pivotante, o material que vai ser a sua esquadria, se ela vai ser em alumínio, se ela vai ser PVC, se ela vai ser em blindex, certo? Então, ela vai dar, os projetos, na verdade, ele vai te dar todo o respaldo, ele vai ser o norte, ele vai ser o coração da construção. As informações necessárias nós vamos buscar no projeto arquitetônico. A altura do pé direito, isso vai estar diretamente proporcional, Thiago, à quantidade de tijolos que eu vou usar. Mais alto o pé direito, mais tijolos eu vou necessitar para respaldar essa casa, né? No projeto arquitetônico tem a planta de cobertura. A planta de cobertura vai demonstrar qual é o formato do meu telhado, se ele vai ser um estilo de platibanda, como tem N aí no nosso site, né? Então, ele vai ser platibanda, se vai ser um telhado com fibrocimento, se vai ser com telha galvalume. Ah, não, eu gosto mais de um estilo aparente, né? Telhado aparente que a gente fala, Thiago. Então, vai ser numa telha cerâmica, vai ser numa telha de concreto. Isso nós vamos conseguir quantificar quantas telhas vai por metro, né? Qual vai ser a estrutura da minha cobertura, se eu vou trabalhar com estrutura de madeira, numa telha de Eternit, é uma quantidade X de material que eu vou ter que comprar. Se é numa estrutura de madeira com telha cerâmica e telha de concreto, é uma quantidade diferente. Por quê? O tamanho das telhas mudam, o peso das telhas mudam. Então, veja a necessidade e a importância de um projeto, né? Um projeto arquitetônico. Então, isso está totalmente ligado à questão, né, de quantitativo, né, de que você vai precisar aí para fazer sua obra. Perfeito, excelente explicação, Marcelo. Excelente. Pessoal, e quando é que começa o planejamento de uma obra? Como que a pessoa pode começar esse planejamento? Olha, eu acho que, né, não só de uma obra, né? Eu acho que o planejamento, né, Thiago, ele faz parte de tudo, assim, né? Nossa vida como um todo, né? Como um todo, né? Desde o primeiro momento ali, né, Marcelo, que a pessoa começou a pensar ali que vai construir, ela já deve iniciar o planejamento, né? Ela colocou essa hipótese na vida dela, na vida da família dela, ali já começou o planejamento, né? Eu acho que para todos aí, né, quem criar o hábito do planejamento, o hábito da organização, né, de cada item comprado para essa obra, cada item, cada serviço prestado, você já tem uma planilha ali de custos, né?
lançando tudo, para que aí ao final da sua obra, olha que legal, isso é uma coisa legal, assim, que quando você finaliza a sua obra, aí você vai ter o seu valor de metro quadrado gasto na sua construção. Né? Então, aí você mesmo vai responder aquela pergunta sua lá do início. Né? Então, quanto eu gastei para construir minha obra? Aí você começa a ter um parâmetro seu, um parâmetro próprio, do seu estilo, do seu padrão. Então, veja que dado, né, valiosíssimo, Thiago, para a sua próxima construção. Entendeu? Então, mas como que você vai conseguir chegar até isso? Se você tiver um planejamento, se você tiver uma organização. Então, eu falo que é fundamental. E quando começar? No início, no primeiro momento, pensei em construir, automaticamente crie seu método, seja uma planilha, seja algum software de construção, seja algum aplicativo do celular. O próprio caderno mesmo. O próprio também, caderno, né, Thiago? É uma coisa Papel simples, e caneta, mas que seja aí, funcional. Exatamente, né? Uma questão funcional, Juliano. Uma questão funcional. Que ao final você tenha todo o detalhamento, todos os custos do que você fez aqui. Documentado. Então o método, cada um vai escolher. Mas a nossa orientação, a nossa sugestão é que você se planeje desde o primeiro momento da sua construção. Coloque ali que no final você vai criar esse hábito, né, de organização. Falou, quero construir, já começa lutando. Exatamente. E aí, assim, como o Marcelo já abordou, né, lá no início do nosso episódio aqui, o primeiro passo é definir o que eu quero para a minha construção. Definir isso daí, você consegue avançar para as próximas etapas, né? Então, se planejar para comprar o projeto, porque na hora de você adquirir o projeto, se você precisa ter um tempo para analisar isso daí. Você não chega assim de uma hora para outra, e pega ali, compra e pronto. Você tem que estudar aquilo ali, olhar para aquele projeto, entender ele. E nisso nos colocamos à disposição para te ajudar nisso daí, para te ajudar a entender se o projeto que você está analisando ali vai atender às suas necessidades. Nós, com um olhar mais de profissional, mais técnico, né, Marcelo? Nós conseguimos muitas vezes passar ali algumas informações, algumas dicas que podem fazer uma diferença muito grande no conforto da sua família, naquilo muitas vezes que você estava imaginando ali, mas não sabia muito bem como que aquilo iria se encaixar naquele projeto. A gente fica talvez uma dica, uma orientação que a gente consiga passar para você, já clareia, você fala, poxa, agora eu entendi isso aqui, vamos fazer desse jeito aqui então. Então isso é muito importante. Isso tudo está totalmente, diretamente relacionado ao planejamento, né? Entendi perfeitamente. E uma coisa bem legal que vocês falaram aí, que querendo ou não, ir no famoso zoiômetro, que é olhar e tentar imaginar que você vai conseguir, que você sabe, pode trazer muitos erros de cálculo, então, na hora de construir, né? Pode dar muito problema, porque se você, não, eu acho que pode ser espessura tal, e você não tem um parâmetro para olhar, você pode errar feio nesses cálculos e gastar muito mais, né? Não, realmente, assim, o projeto arquitetônico, né, os projetos que envolvem uma obra, ele deve ser usado como uma diretriz, né, como um memorial ali que deve ser seguido em questão de espessuras, né, de tamanhos, para que seja uma casa padronizada, né. Então, isso é fundamental. E esse detalhe que o Thiago falou da questão da análise do projeto, né, do estudo do projeto, é extremamente saudável isso. Esse período, né, de análise é extremamente saudável para que na hora que começar a obra, de repente não tenha algum arrependimento através de um tamanho de um cômodo maior ou menor, né? Então, a falta às vezes de um ambiente que seria extremamente necessário ali, então é extremamente saudável, né? E você já tendo um projeto ali disponível, né, com N modelos, às vezes do mesmo tamanho do terreno que você tem, o que acontece? Você tem formas diferentes de visualizar projetos diferentes com as suas necessidades, né, no seu terreno e sem um custo, né? Então, o que acontece? Às vezes você tem um terreno, Juliana, você dá uma medida aqui de exemplo, terreno de 10 por 20, né, que é um terreno muito comum, muito padrão. E aí você fala, poxa vida, mas o que eu consigo fazer nesse terreno 10 por 20? Aí eu quero 3/4 nesse terreno 10 por 20, mas como seria 3/4? Aí se você vê 1, 2, 3 opções ali disponíveis para você, Thiago, veja a visibilidade que vai te dar, né? Então,
use a plataforma do Entenda Antes, entre no nosso site, use esse meio para que você esclareça, que você visualize de formas diferentes o que pode ser feito no seu terreno dentro das suas necessidades, né? Então isso é uma coisa muito interessante que a internet nos propicia, né? A Juliana já falou às vezes de buscar materiais na internet, mas busque a questão de serviço também. A questão do projeto vai facilitar muito a vida de vocês, vai esclarecer. E muitas vezes, na questão dos projetos personalizados, Thiago, que nós temos, às vezes você pode analisar 2, 3 projetos ali e gostar um pouco de cada um, né? E querer fazer uma mesclagem, exatamente, né? Nós podemos fazer uma otimização. Eu gostei desse detalhe, dessa distribuição dessa área íntima dos quartos. Eu gostei, mas eu gostei do outro, da área social. Opa, vamos fazer uma junção, né? Vamos personalizar seu projeto. Então veja a possibilidade que nós temos aí de chegar, né, num projeto ideal, né? Um projeto ideal, um custo-benefício, né? Um conforto, né? A gente fazer uma análise para você da forma da orientação solar do seu terreno, né? Da altura, a que nível eu vou construir da minha obra, né? Que nível vai ser minha casa, custo-benefício, será que eu vou gastar muito com terra? Veja na valorização, veja no conforto que vai ser sua casa em relação ao nível da rua, sua casa é elevada, valorize isso, né? Então, são questões que às vezes muitas pessoas, Thiago, vão falar que são um custo da obra, mas vamos entender diferente, vamos entender como valorização da sua obra, né? Prazeroso você ter uma obra elevada em relação ao seu vizinho, né? Não seja o dreno do seu terreno, do vizinho, não seja, e sim, numa forma mais bem elaborada, uma casa mais alta, mais imponente, e tudo isso a gente tem disponível e nossa equipe aqui do Entenda Antes está aí para passar essas sugestões, passar essas dicas para vocês, para que da melhor forma, né, a gente consiga atender. Auxiliar mesmo, né? E eu já quero fazer também um comentário com vocês aqui, que nós temos a nossa revista de projetos. Então, todos os meses sai uma revista com vários modelos de projeto para você poder se inspirar, né? Com a fachada, com a planta, descrição desse projeto. Então, vamos deixar também, né, Juliana, o link para você poder baixar essa revista na descrição aqui. Eu acredito que você vai ter um grande benefício em poder olhar esses projetos, essas seleções que nós fazemos ali, de vários projetos. Nós estamos lançando, por exemplo, agora a revista com projetos de alto padrão. Então, são casas acima de 180 metros quadrados, com um design bem imponente, bem contemporâneas. Então, aproveite e baixe essa revista que você já vai fazer parte das próximas edições e você já vai receber, né, as próximas edições dessas revistas, né, Juliana? Opa, vou deixar aqui na descrição, hein, galera? Essa revista que já está, né, para o pessoal aí é de 40 projetos. Então, são 40 inspirações para vocês verem vários tipos de projetos, várias formas de projetos aí para quem está procurando, vai ser ótimo. E essa outra que o Thiago citou, que é dos projetos de alto padrão, vocês vão receber logo em seguida, que está para ser lançada aí ainda esse mês, né, Thiago? Ouvi um passarinho dizer que é ainda esse mês, né? Isso mesmo. Então, ainda esse mês tem essa revista nova, hein, galera? Vamos tentar resumir aqui para responder a pergunta desse vídeo. Quanto custa construir? Não tem como você falar o valor que vai ser a sua construção se você não fizer o primeiro passo, que é escolher o seu projeto. Então, você escolher o seu projeto, você já vai saber o mínimo, que é quantos metros quadrados ele vai ter, certo? Corretíssima. Certo. Isso mesmo. Sabendo quantos metros quadrados a sua construção vai ter, você consegue ver a média pela tabela CUB. É isso, meninos? Exatamente. Perfeito, Juliana. Então, viu lá o projeto, escolheu, entendeu qual é a metragem, viu na tabela CUB a média de valor, e você quer saber mais detalhamento, aí você vai para uma outra tabela, que é a tabela de custo quantitativo. É isso? Exatamente. Exatamente. E aí entra os projetos, né, de interiores, né? Só fazendo um adendo, que daí essa tabela, ela seria um pouco mais aprofundada. Então, ela seria num segundo momento já. Próximo passo, né? Próximo passo, né? Para a gente deixar bem esclarecido. Essa tabela já seria aprimorada a um detalhamento, já seria aprimorada ao material que você escolheu, tamanho de piso que você escolheu. Então, aí a partir daí vai sair uma tabela de quantitativo que você citou, né? A tabela de detalhamento,
E aí nós vamos seguir para o próximo passo seguinte, né, que foi citado, que a gente vai conseguir chegar naquele custo que eu falei para vocês, mais aprimorado da sua obra. Muito bem. Aí, feito isso, eu já consigo definir, então, a mão de obra, certo? Eu posso contratar a mão de obra. Que aqui na região, como o Marcelo citou, só para vocês entenderem, caso alguém seja da região, a gente está falando da região do estado do Paraná, uma região mais específica do norte do Paraná. Então, nessa região, se você está vendo esse vídeo, você é dessa região, você vai ter uma noção um pouco melhor. A gente tem aí a opção de contratar uma empreiteira, certo? E também a opção de contratar uma mão de obra particular. É isso mesmo? Isso mesmo, Juliana. Isso mesmo. Então tá bom. Aí esses valores vão variar. O Marcelo citou aí que é em torno de 550 um metro quadrado, certo? É isso, né, Marcelo? Isso. Eu não esqueci, é isso, né? É isso mesmo. 550 metros quadrados. E daí, para contratar particular, o mestre de obra é em torno de R$3.000 por mês. E daí, o ajudante dele, o auxiliar, é em torno de 1.300, é isso, né? Só um detalhe, a questão do valor do metro quadrado, o 550 seria, né, o valor que percorre aqui, o valor mais baixo, né, de uma mão de obra considerada muito boa, tá? E o topo ali, né, de um pessoal ali em torno de uns R$800, né, de uma mão de obra, né, o pessoal experiente, que já tem aí 20, 30 anos de estrada, maior, né, uma bagagem aí muito boa. E a questão dos valores aí do pedreiro, mestre de obra e servente, só para a gente entrar no escalonamento, a meritocracia, mestre de obra seria o que a gente chama aí de encarregado. Então, ele teria um valor um pouquinho a mais, né? Que a gente vai deixar nessa tabela também, que vai estar na descrição do vídeo aí, né? Mas a gente deixaria a questão do mestre de obras, pedreiro, meio oficial e servente. Então, nessa faixa de 3 mil e pouquinho, a gente estaria falando de pedreiro. Vale lembrar que, né? Só uma sugestão, uma obra, né? Nessa revista que vocês vão baixar aí dos 40 projetos, uma obra bem elaborada, é fundamental a experiência aí de um mestre de obras, né? Porque às vezes você pode perguntar, mas aonde vai ser necessário um mestre de obras? Então, um mestre de obras, uma obra aí de alto padrão, ela é fundamental, é uma presença fundamental ao período integral ali do decorrer da obra, porque é uma obra rica em detalhes, né? É uma obra que tem que estar voltada a total atenção, né, durante todo o período da obra. Aí, formando essa equipe do mestre de obras, né, vem o pedreiro, né, o seu meio oficial e o seu servente, que aí, conforme o prazo da obra, conforme né, as atribuições aí que for necessário no decorrer da obra, vai ser montada uma equipe, né, e vai ser dado início da obra. Execução ali, né? Isso. Então, ó, gente, com todas essas dicas aí, com essa tabela que os meninos falaram, que vai estar também aqui na descrição do vídeo, é possível você conseguir ter uma noção da média de custo da sua obra, contanto que você siga passo a passo do que a gente disse aqui. Aí você consegue ter um valor um pouco mais aproximado, tá certo? Então, a gente vai deixar na descrição aqui essa tabela e eu também vou deixar na descrição um artigo que nós temos no site do Entenda Antes, que ajuda bastante, traz vários outros cálculos que você pode fazer também. Eu achei até interessante que tem um cálculo, por exemplo, para você saber, ter uma ideia do tamanho da sua caixa d'água. Olha só que coisa importante, né? Toda casa precisa. Então, você vai conseguir ter uma noção disso, para você não ficar tão perdido aí nesse mundo na hora de construir, tá bom? Lembrando que é importantíssimo, como os meninos bem disseram durante toda essa conversa, você ter o acompanhamento de um profissional para não ter prejuízo na obra. Então, por mais que a gente tenha um pouco de noção, caso você tenha um pouco de noção, ter um profissional capacitado vai te ajudar em muitos assuntos. Então, não abra mão disso, tá? É muito importante que vocês tenham um profissional capacitado para ajudar e auxiliar vocês durante todo esse período. Meninos, mais um bate-papo bom e com vocês dois nem é bate-papo, é aula, tá? Já quero deixar isso bem claro, que vir aqui conversar com vocês dois é ter uma aula sobre construção.
Não, que isso, Juliano. Poxa, maior alegria para nós, né, Marcelo? Poder Com compartilhar certeza, um prazer. os conhecimentos, as informações. O Marcelo com essa bagagem gigantesca que ele tem aí, executando aí dezenas de obras, né? Projetos, obras. Ele tem ali a parte de... Marcelo é um puto empreendedor, né? Ele tem toda a parte de material de construção, né, Marcelo? Fornece material de construção, tem equipe de obra que faz a execução das obras dele, tem equipe de projetos que faz a execução dos projetos, todos os projetos, arquitetônico, elétrico, hidráulico, interiores. Então, putz, é sempre um grande prazer, né, receber você aqui, Marcelo, compartilhando todo esse conhecimento com a gente aí. E só tem a agregar cada vez mais para quem está nos assistindo, né? E eu quero deixar claro para vocês que, se vocês tiverem dúvidas, não hesitem em nos perguntar. Nós fizemos ali um grupo no WhatsApp. Nós temos, na verdade, vários grupos, né, que vai enchendo, nós vamos criando outros grupos de pessoas que estão iniciando a sua jornada de construção, têm dúvidas ainda. Então, acessa, entra nesse grupo. A Juliana vai deixar também nos comentários aqui, na descrição, né, o link para você entrar dentro desse grupo e você fazer parte aí da família Entenda Antes, né, onde nós vamos te ajudar desde a parte ali de planejar o início da sua construção, fornecer para você serviços de projeto, talvez serviços de execução também, dependendo da região que você está, né? Então, conte com a gente que nós estamos de coração aberto para poder te auxiliar nesse momento tão especial da sua vida. Isso mesmo. Esse link que o Thiago falou sobre o nosso grupo, que o grupo que a gente tem sobre projetos residenciais, que daí abrange várias dúvidas. A gente sempre abre um momentinho ali para todo mundo colocar as dúvidas que tem sobre construção. A gente vai deixar o link, mas eu também vou deixar o contato para que vocês entrem em contato caso o grupo já tenha lotado, porque como tem uma quantidade específica de pessoas, às vezes o grupo lota e você não vai conseguir mais entrar nesse link. Então, para facilitar, eu também vou deixar o telefone. É só vocês mandarem mensagem nesse telefone que a gente já redireciona vocês para o grupo, para vocês não ficarem sem grupo, tá bom? Gente, Perfeito. chegou a hora de uma surpresa aí que eu falei que ia ter no final dessa conversa aqui. Daí, se eu não falo da surpresa, o pessoal vai cobrar de mim. Então, vocês querem saber o que é? Vamos lá, surpresa sempre é bom, né? For surpresa boa. Entenda Antes liberou para quem está assistindo esse vídeo desconto de 50% nos projetos arquitetônicos prontos. Lembrando que esse desconto é pros prontos, aquele que você olha, viu, se deu o tamanho do seu terreno, se era o que você quer, você está com 50% de desconto nesses projetos. É a chance de você conseguir começar uma construção aí com bom planejamento, como a gente falou, e tentar evitar vários erros, que é um bom começo, viu? Evitar vários erros na hora de construir. Eu vou deixar o link para vocês aqui na descrição desse vídeo também, que vai direto para essa página desses projetos com desconto, tá bom? Que daí já vai facilitar bastante. Meninos, muito obrigado pela companhia. Essa conversa foi uma delícia mesmo. A gente aprende muito com vocês, de verdade. E a gente agradece bastante todas as informações que vocês passaram aqui pra gente, viu? Juliana, eu que agradeço, sabe? Agradecer o Thiago também por mais uma oportunidade. É uma satisfação, um prazer muito grande, né? Estar com vocês, trocando ideia, trocando conhecimento, né? A gente sempre tem a aprender, a gente sempre tem algo para melhorar, para passar para vocês. Então, realmente a gente quer, né, nós do Entenda Antes, fazer parte da sua obra, né? Fazer parte da sua obra, transformar a sua obra numa obra de sucesso. Então, é isso que nós queremos. Entre em contato conosco, né? Se tiver dúvidas, nos perguntem. O que nós soubermos, nós vamos estar orientando da melhor forma possível. Muito obrigado a todos pela oportunidade. Gente, ó, só para lembrar vocês, se vocês não são inscritos no nosso canal, a hora é agora. Se inscrevam no nosso canal. Isso vai ajudar muito para que a gente possa sempre estar trazendo mais conteúdos para vocês. Outra coisa, é só ativar o sininho de notificação para você receber um aviso que chegou uma mensagem nova, chegou um vídeo novo. É bem fácil, tem o sininho lá, é só você clicar. Então, clica no sininho também, isso também ajuda bastante. E as dúvidas que vocês tiverem, caso vocês não consigam entrar no grupo ou alguma coisa assim, podem colocar nos comentários aqui desse vídeo, tá bom? Então, vai estar aberto para comentário, é só colocar as dúvidas de vocês ali também, que a gente vai responder por ali.
e também vai gravar conteúdos para ajudar a solucionar essas dúvidas, tá joia? Logo teremos mais vídeos com esses especialistas aí que vocês tanto ouvem a gente falar, que estão aqui junto com a gente na equipe do Entenda Antes, então ajuda a gente bastante a solucionar as dúvidas de vocês. Muito obrigada pela companhia de vocês também, que sempre param aqui para nos assistir, e até o próximo vídeo. Tchau, meninos! Valeu, Juliana. Obrigado, Marcelo. Até o próximo, hein? Muito obrigado. Tchau, tchau.